Há celebridades cujas últimas palavras são absolutamente assustadoras. Talvez haja algo que aqueles que estão perto da morte conseguem ver. Em alguns casos, as palavras assustadoras ditas por celebridades moribundas eram pedidos de ajuda daqueles que esperavam ficar por perto. Em outros casos, eles são puro mistério que permanecerão obscuros. Em todos os casos, eles são bastante perturbadores. Saiba agora quais são essas famosas últimas palavras de celebridades. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Pingo de Curiosidade. Frank Sinatra. Os velhos olhos azuis, Francis Albert Sinatra, teve uma carreira verdadeiramente impressionante, tanto no âmbito de suas realizações quanto na duração de seu tempo no centro das atenções. Começou a fazer música ainda adolescente, por volta dos 20 anos, começou a atrair a atenção de longe, tornando-se uma sensação durante os anos de guerra na década de 1940 e lançando uma trajetória de carreira que, com pequenas quedas à parte, não se estabeleceria verdadeiramente até que a sua saúde começou a falhar na década de 1990. No final de sua longa e célebre vida, no entanto, as últimas palavras de Sinatra foram poucas e foram ditas apenas para sua esposa Bárbara. Deitado fraco e doente em uma cama de hospital de Los Angeles, seu corpo falhando após um ataque cardíaco, um dos vários que o homem de 82 anos sofreu até a data de sua morte, em 14 de maio de 1998, Sinatra disse: "Estou perdendo." E logo, assim ele fez. Sinatra perdeu a consciência e morreu pouco depois de dizer essas palavras, mostrando uma presciência sobre sua morte iminente que é totalmente assustadora quando vista através de uma lente, mas pode ser vista como reconfortante por outras. Pelo menos Sinatra parecia saber que seu papel foi desempenhado até o fim. E Steve Jobs. O cofundador da Apple, Steve Jobs, não era uma celebridade no sentido tradicional, pelo menos não no início de sua carreira. Antes dos anos 2000, Jobs era melhor definido como empresário de tecnologia, e é claro que ele permaneceu assim até o fim de sua vida. Uma vida interrompida em outubro de 2011 por uma forma virulenta de câncer de pâncreas, de acordo com o The New York Times. Mas na última década de sua vida, quando Jobs presidiu o lançamento da Apple de produtos como o iPod, iPhone, iPad e versões cada vez melhoradas dos amados computadores Macintosh, ele cruzou a linha de empresário técnico para celebridade, com seguidores quase cult. Vestido com uma simples camisa preta de gola alta, Jobs podia chamar a atenção de centenas ou mesmo milhares de espectadores reunidos em auditórios e muitos outros assistindo remotamente de longe enquanto ele divulgava esta ou aquela peça de hardware mais recente e explicava as implicações que isso tinha para o mundo além. Quando a morte veio para Jobs, parece que ele também estava olhando para um mundo além. De acordo com o USA Today, as últimas palavras de Jobs, ouvidas por parentes, foram "Oh wow! Oh wow! Oh wow!" E, ao contrário de um boato que circulou na web alguns anos após a morte de Jobs, suas últimas palavras decididamente não foram uma dissertação contra a riqueza e o materialismo. Isso foi puro apócrifo online. James Brown. Muito parecido com Frank Sinatra, que parecia saber que o fim estava sobre ele, o mesmo aconteceu com James Brown. E as últimas palavras de Brown foram inquietantes e parecidas com as de Sinatra, na verdade. Na manhã de 25 de dezembro de 2006, sim, manhã de Natal, Brown sofreu insuficiência cardíaca congestiva e conseguiu ofegar as palavras: "Vou embora esta noite", para seu amigo e empresário de longa data, Charles Bobby. Ele inicialmente não acreditou que Brown estivesse em perigo real, mas rapidamente percebeu a gravidade da situação quando Brown ficou inconsciente, respirou mais algumas vezes e depois morreu. Brown tinha 73 anos quando morreu, e gastou décadas de sua vida despejando cada grama de energia e suor em músicas tocadas ao vivo diante de inúmeros fãs, e também passou muitos anos abusando de muitas drogas diferentes. No final, o coração de Brown simplesmente sofreu demais para continuar batendo. Apesar de fraco, confuso e próximo da morte nos últimos dias de 2006, Brown estava programado para tocar em um show de Ano Novo alguns dias depois. John Belushi. Olhando para trás na vida e na morte de John Belushi, que ocorreu em 5 de março de 1982, é difícil acreditar que o ator e comediante tinha apenas 33 anos quando morreu.
Isso é verdade em parte por causa do quanto Belushi realizou em uma vida tão curta, desde papéis nunca esquecidos em filmes como The Blues Brothers e Animal House até seus muitos papéis clássicos em Saturday Night Live, em que ele era um dos 7 membros do elenco original. Também é verdade porque, francamente, na época de sua morte, Belushi parecia muito mais velho do que seus 33 anos. Mais de uma década de uso de drogas pesadas e um estilo de vida geralmente pouco saudável causaram estragos no corpo do ator, e ele parecia ser uma boa década mais velho do que realmente era, nos últimos dias de sua vida. Sua morte real veio como resultado de uma overdose de drogas depois que ele foi injetado com o chamado Sageball, uma mistura de heroína e cocaína. Sua amiga e traficante, Catherine Smith, é quem injetou os entorpecentes em Belushi, de acordo com algumas fontes. Foi ela quem ouviu suas últimas palavras: "Só me deixe em paz." Smith o deixou em paz, porém, e mais tarde cumpriria a pena por homicídio culposo pela morte do ator. Princesa Diana. Apesar de se tornar uma princesa da vida real, a história de vida de Diana, princesa de Gales, foi tudo menos um conto de fadas. Em vez disso, foi uma vida que começou com uma infância infeliz em um lar desfeito quando ela tinha apenas 7 anos, e uma em que ela foi rejeitada por grande parte de sua nova família após o casamento. Essa é a família real britânica, para ser claro. Foi uma vida em que, o caso extraconjugal do marido, levou a um divórcio dolorosamente público e a uma vida interrompida pela tragédia. E sem o conhecimento de muitos, Diana não morreu imediatamente após o trágico acidente de carro causado e rapidamente documentado pelos paparazzi que estavam seguindo seu carro. Imediatamente após o acidente de carro, Diana teria tido tempo de olhar em volta e, confusa, dizer: "Meu Deus, o que aconteceu?" Como ela viu os corpos sem vida de 2 outros passageiros no veículo. Ela então perdeu a consciência e rapidamente sucumbiu à morte. A causa específica da morte da princesa Diana foi um rasgo em uma veia nos pulmões causada pelo trauma do acidente, descobriram os médicos mais tarde. Foi uma lesão rara e, apenas aumentando a tragédia, que poderia ter sido evitada se Diana usasse cinto de segurança. Heath Ledger. Quando o ator Heath Ledger morreu de overdose acidental de medicamentos prescritos em janeiro de 2008, ele estava em um ponto em que sua carreira deveria ter decolado na estratosfera. Em vez disso, foi interrompido aos 28 anos. Suas palavras finais mostram que o ator não tinha intenção de morrer, mas ele estava de fato em algum estado profundo de negação. As últimas palavras do ator australiano ouvidas por qualquer outra pessoa foram: "Kate, eu vou ficar bem." Kate era sua irmã. Ledger, que havia dito anteriormente que só precisava dormir um pouco, confidenciou à irmã que havia tomado vários medicamentos prescritos diferentes e disse suas últimas palavras fatídicas e nada precisas. A irmã dele já havia alertado sobre a mistura de tantas drogas diferentes. O relatório toxicológico executado no falecido Ledger encontrou as drogas oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam e doxilamina em seu sistema no momento de sua morte. Ledger era pai de uma criança pequena. Ele teve um papel vencedor do Oscar como Coringa no longa-metragem O Cavaleiro das Trevas, e todas as indicações de que ele acreditava que realmente ficaria bem e viveria, em vez disso de morrer sozinho e cheio de um verdadeiro coquetel de drogas. Chris Farley. As semelhanças entre as vidas e mortes de John Belushi e Chris Farley são tão impressionantes que chegam a ser inquietantes. É quase como se a vida desses 2 homens seguisse o mesmo roteiro, apenas com alguns momentos improvisados e uma separação de 15 anos entre eles. Como Belushi, Farley se formou na comédia no famoso Second City Theatre em Chicago e depois ganhou fama nacional e até internacional graças aos anos como membro do elenco do Saturday Night Live na década de 1990. Como Belushi, Farley protagonizou vários filmes que dificilmente serão esquecidos, como a comédia de sucesso Tommy Boy. E como Belushi, Farley tinha apenas 33 anos quando morreu em desespero e sozinho após uma overdose de drogas. Suas últimas palavras conhecidas são quase uma repetição palavra por palavra das de Belushi também. De acordo com Silver Lining Recovery, as últimas palavras de Farley ditas a outra pessoa foram: "E não me deixe." Tragicamente, essas palavras foram ditas a uma profissional do sexo que, antes de deixá-lo para morrer sozinho em seu apartamento em Chicago, roubou seu relógio e tirou fotos do ator e comediante deitado no chão, perto da morte.
Farley foi encontrado com álcool, cocaína, morfina e maconha em seu sistema quando ele morreu. Para agravar a tristeza, está o fato de que, apenas alguns meses antes de sua morte, Farley estava em um programa de reabilitação. Paul Walker. Paul Walker morreu como viveu, pelo menos na medida em que viveu seu personagem Brian O'Connor na franquia de filmes Velozes e Furiosos. E isso quer dizer que ele morreu em um acidente resultante da perda de controle de um carro em alta velocidade. Walker não estava sozinho. Quando seu Porsche Carrera GT 2005 colidiu com um poste de luz e várias árvores, então há uma chance acima da média de suas palavras finais terem sido ditas a seu motorista e companheiro de acidente, Roger Rodas. Mas as últimas palavras conhecidas do ator são assustadoras por sua simplicidade e por quão imprecisas elas provaram ser. Ao sair de um evento de caridade para levar seu carro esportivo para dar uma volta rápida, Walker gritou: "Ei! Volto em 5 minutos, tudo bem?" Em vez disso, em poucos minutos, Walker estaria morto e com um corpo tão danificado e queimado pelo acidente que não poderia ser identificado positivamente até que especialistas médicos pudessem verificar os registros dentários. Walker deixou para trás uma filha adolescente e um legado de filmes que eram todos sobre feitos temerários de velocidade em carros. Coco Chanel. Tudo sobre a lendária estilista Coco Chanel era maior que a vida, até suas últimas palavras. Pelo menos, tudo sobre Chanel era maior do que a vida, uma vez que ela se destacou nas primeiras décadas do século XX. Ao nascer, ela se chamava Gabrielle Chanel e nasceu de pais que viviam em pobreza quase suja e sórdida. Chanel puxou-se por suas botas, usando sua inteligência, charme e sua inegável habilidade como designer e empresária para lançar um império que incluiria roupas, acessórios, perfumes e muito mais. Na época de sua morte em 1971, Chanel, de 87 anos, era um nome familiar. Na verdade, ela era mais uma marca do que um indivíduo, seu legado totalmente seguro. Chanel sabia claramente quando o fim era iminente, embora ela não parecia estar com problemas de saúde, apesar de sua idade muito avançada. Fiel à sua personagem, suas palavras finais foram um floreio que culminou em uma vida incrível, apesar de controversa. Em 10 de janeiro de 1971, Chanel teria dito à sua empregada Celine: "Você vê, é assim que você morre." E logo depois ela fez exatamente isso, sua cama se tornando um leito de morte. Groucho Marx. As últimas palavras ditas pelo lendário ator e comediante Groucho Marx seriam assustadoras e trágicas se faladas pela maioria das pessoas em seus leitos de morte, mas quando Marx disse: "Isso não é maneira de viver", pouco antes de morrer, ele estava fazendo uma última piada para as eras. Então, neste caso, suas últimas palavras são realmente hilárias, e não há problema em rir, ele estava na piada. Nascido Julius Henry Marx no ano de 1890, Marx tinha 86 anos quando a morte veio para ele em 1977. Ele estava com problemas de saúde há 2 meses, sofrendo de doenças respiratórias que se agravaram na pneumonia que acabaria por matá-lo. Marx parece estar bem ciente de que estava perto do fim, e suas últimas palavras foram uma piada sólida, quase tão boa quanto uma linha também atribuída às palavras finais de Marx: "Morrer, minha querida. Porque essa é a última coisa que farei." Suas últimas palavras estavam de acordo com a tradição dos irmãos Marx. Quando seu irmão Leonard Chico Marx havia morrido 1 década e meia antes, em 1961, suas últimas palavras, ditas à sua esposa, aparentemente foram: "Lembre-se, querida, não esqueça o que eu lhe disse. Coloque no meu caixão um baralho de cartas, um machine blick e uma loira bonita." Bob Marley. O lendário cantor Bob Marley tinha apenas 36 anos quando morreu em 1981, um fato difícil de acreditar quando se considera o enorme impacto que o homem teve na música e na cultura em geral. O que é menos surpreendente é que suas últimas palavras conhecidas, ditas a seu filho Zig, foram sábias e tristes, pronunciadas pouco antes de sucumbir às complicações de uma forma maligna de melanoma que, ao longo de meia década, se espalhou de um dos dedos do pé por todo o corpo. O câncer que matou Marley poderia muito bem ter sido tratado se ele tivesse permitido a amputação de seu dedo do pé, mas de acordo com sua fé Rastafari, ele proibiu tal operação. E também de acordo com o tipo de mensagem que ele adotou a vida toda, as últimas palavras de Marley para Zig foram: "O dinheiro não compra a vida."
Pode-se especular que ele quis dizer que o dinheiro não pode comprar o tratamento necessário para sustentar a vida, mas mais provavelmente Marley quis dizer que o dinheiro não pode trazer felicidade e realização na vida, apenas uma vida bem vivida pode fazer isso. John Lennon. Diga o que quiser sobre o relacionamento de John Lennon e Yoko Ono acabando com os Beatles ou sobre a notória arrogância e excentricidades de Lennon, ele era um excelente músico. E ele era um ser humano que merecia viver muito mais. Mas devido às ações do mentalmente instável Mark Chapman, que estava determinado a matar uma pessoa famosa e que se ressentia dos comentários de Lennon sobre os Beatles serem maiores que Jesus, sua vida foi interrompida. Chapman atirou nas costas de Lennon várias vezes a queima-roupa em 8 de dezembro de 1980. Lennon tinha 40 anos. Suas últimas palavras foram pensadas por muito tempo para ser o estonteante e eu levei um tiro. Eu levei um tiro, mas, mais tarde descobriu-se que sua última palavra também poderia ter sido um suave sim, sussurrado em resposta a ser perguntado se ele era John Lennon. Talvez mais triste ainda seja o fato de que, pouco antes do tiroteio, Lennon e sua esposa discutiram se iam sair para comer antes de ir para casa, mas optaram por ir para casa imediatamente, para ver seu filho Sean antes de dormir. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal Pingo de Curiosidade a crescer. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.